Esse é o Pensando em Voz Alta, falando para você, repetindo para mim. Se você já leu o Velho Testamento, assim como eu, deve ficar um pouco irritado com o povo de Israel. Eu lendo, eu penso, se eu fosse Deus, eu queimava todo mundo. Ai, me calma! Diversas vezes, né, lá na Bíblia, mostra que Deus falava claramente os erros, né, dos israelitas, os erros que ele abominava e eles parecia que estavam surdos. E aí Deus castigava e Deus era justo, né? Se você cometeu uma falha, você tem que pagar pelas consequências, entendeu? Mas mesmo assim eles repetiam de novo e de novo. Que povo difícil, né? Eu sei que você concordou que era um povo difícil. A verdade é que não somos tão diferentes deles, né? Repetimos os mesmos erros várias e várias vezes. Aliás, pensando aqui bem, creio que nós somos um pouco piores. Lá em Mateus 13:15 diz assim: pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam os olhos. Lá na igreja, né, que eu congrego, teve uma programação. E um pastor foi convidado, o nome dele é Pastor Henrique. Ele foi convidado para fazer a pregação. Sinceramente, eu não me recordo, assim, qual era a programação exata, assim. Se eu não me engano, era Dia da Bíblia, ou era alguma comemoração referente a EBD, porque foi uma programação na manhã do domingo. Mas eu não tenho certeza do que foi. Então, para não dar uma informação aqui que eu realmente não lembro, e também eu tive preguiça de sair perguntando na igreja, porque alguém deve lembrar, né? Eu perguntei a uma amiga, mas ela não tinha certeza também, então enfim, né? Mas eu lembro que ele disse uma frase, e gente, isso tem mais de um ano que ele foi lá pregar, e ele disse essa frase, e essa frase não saiu da minha cabeça, sabe? Ficou ecoando em mim, grudou em mim, que é: nossa geração não tem desculpas, que é o título, né, mais ou menos desse episódio aqui. As pessoas do Velho Testamento não tinham essa maravilha que chamamos de Bíblia. Eles não tinham a igreja local, não tinham a Bíblia narrada por Cid Moreira, nem YouTube com esse monte de pregações. Mas não sai por aí ouvindo qualquer um não, tá? A própria Bíblia nos alerta sobre os falsos profetas e seus falsos ensinamentos. Então preste atenção, filtra o que você ouve, sempre ouça qualquer pregação que for, porque a gente não tem entendimento de tudo. Meu pastor, ele costuma dizer que ele mesmo tendo feito seminário, ele está na igreja que eu congrego há 38 anos ou há 40 anos. E ele afirma que ele não sabe tudo. Então, não somos nós, né, que começamos agora, no meu caso, que vai saber tudo. Mas é necessário você filtrar, né? A gente filtrar o que a gente ouve e a gente tá sempre com a Bíblia, sabe? Acompanhando. Você tá assistindo uma pregação, um cara falou uma coisa lá, você vai lá, consulta. Peraí, eu não entendo muito bem assim, não, tá? Mas vamos lá. Como a gente pode construir um bom filtro? Lendo a Bíblia, como eu já disse. Não tem como saber se o que a pessoa está pregando é egocêntrico ou cristocêntrico sem conhecer a palavra. Então, a gente precisa conhecer a palavra para a gente poder julgar, entre aspas, muitas aspas, julgar o entendimento que eu quero dizer, tá? Para a gente julgar se aquilo está coerente com a Bíblia ou não. E não estou dizendo que você vai lá deixar comentário na rede social de ninguém, isso tá errado, não. Você julga, olha, isso aqui não está coerente com a Bíblia que eu estou lendo aqui. Então, não me serve essa pregação. Simples assim. Orando, né? E pedindo para que o Espírito Santo nos dê discernimento sempre. Minha avó materna, Jardilina dos Santos, ela era cristã, sabe? Ela não sabia ler,
mas ela ouvia as pregações pelo rádio AM e ela frequentava a igreja. Ai, que saudade. Eu lembro dela recitando o Salmo 91, sabe? Ela tinha fé no Senhor pelo ouvir. Infelizmente, assim, eu acho que ela não pôde se aprofundar muito, né, assim, no conhecimento da palavra. Mas o que ela ouvia ficou nela. E eu espero, né, que ela esteja na glória com Deus, assim, ou esperando, né, a ressurreição, quando Jesus voltar e ela esteja lá, sabe? Que eu acho, né, eu creio, e eu quero crer também, que o Espírito Santo tenha alcançado ela, sabe? Que ela esteja lá, salva. Mas sim, gente, o pessoal lá do Velho Testamento não tinha o principal, né? A história completa, a promessa cumprida, né? Eles não tinham o Espírito Santo habitando em nós, como diz assim, João 14:26 diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse, né? Então, qual a nossa desculpa? Se a gente tem a Bíblia no bolso, pregação na tela, o Espírito Santo para dar discernimento e ainda assim continuamos errando igual. O pastor Henrique estava certo. Eu não tenho desculpa. Você não tem desculpa. Nós não temos desculpas para conhecer a palavra do Senhor, crer no Senhor e buscar o Senhor a todo momento. Teremos aflições, seremos abatidos por aflições, mas não temos desculpas para não conhecer a palavra. Não temos desculpas para ser enganados assim pelos falsos profetas, porque nós temos acesso. Nós temos acesso em abundância. Então, pegue uma Bíblia que fique melhor no seu entendimento, porque nem todas a gente consegue entender. Ouça a Bíblia, veja pregações de pastores sérios, de pregadores sérios, cristocêntricos, que Jesus é o centro de todas as coisas. E é isso. Eu de cá sigo pensando em voz alta. Os louvores da caminhada de hoje são Esperança, Os Arrais, Vem Me Socorrer, Palavra Antiga, ou Marcos Almeida,